Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse nosso terceiro encontro dentro desse curso gratuito Aquecimento Legislação Penal Especial. Nós, como vocês muito bem já sabem, tivemos o primeiro encontro, o segundo encontro, nos quais eu trouxe aspectos interessantes debatidos no cenário da jurisprudência dos tribunais, analisando eventuais controvérsias e modulando a perspectiva de como os senhores e senhoras devem se posicionar em concurso público. Esse é um pequeno aperitivo daquilo que a gente vai ver muito mais aprofundadamente na medida exata do que é necessário para que você compreenda do ponto de vista prático, mas também teórico, o conhecimento relativo às leis penais especiais mais importantes para o seu concurso público da área da carreira jurídica. Vocês sabem, e eu venho anunciando, que eu tenho estudado muito nos últimos 2 anos e entendido a dinâmica do impacto da novidade entabulada nas mais diversas leis penais especiais trazidas, sobretudo pela lei anticrime, a Lei 13.964 de 19, assim como outras inovações legislativas, doutrinárias e da interpretação jurisprudencial prevalecente tanto no STF como no STJ. Além disso, eu tenho modulado e trabalhado exatamente a perspectiva dos examinadores das mais diversas bancas de concurso, especialmente, como afirmado, revistas e organizadoras de certames de carreiras jurídicas, justamente nesse propósito de fazer o melhor e mais completo curso de leis penais especiais. É o ponto definitivo que vai separar justamente aquela aproveitamento de 50%, 60%, 70% para bater ali os 90%, 95% e por que não 100%, beleza? Esse é o propósito e no vídeo de hoje, na aula de hoje, o nosso terceiro encontro, nós vamos avançar justamente nessa perspectiva, bebendo um pouco mais focadamente da fonte da lei de droga, a lei ou uma das leis mais importantes, se não a mais importante, em termos de incidência em prova de concurso público e, no final, fazer uma pequena observação de uma novidade relevante do ano de 2020 relativa à Lei de Organização Criminosa. Mas antes de abordar essencialmente o conteúdo de forma apropriada, eu queria renovar o convite. Vocês tiveram o encontro do dia 15, do dia 17 e hoje desse dia 20. Mas a partir de amanhã, 21 de setembro de 2021, a gente abre justamente as inscrições para essa que vai ser uma experiência muito interessante e em face da qual estou numa empolgação absurda. De fato, é um dos projetos de vida, é modular e construir exatamente como eu gostaria, como eu queria, como eu projetei esse curso e eu tenho certeza que vai ser um marco divisor de águas. Vai ser um curso extremamente completo, não precisa de conhecimento pretérito, a gente vai partir do básico e aprofundar na exata medida em que você precisa. Então, esse curso é para você. E além de ser o mais completo do mercado, esse é o meu propósito, vai ser o melhor custo-benefício, eu posso te garantir, porque eu já estive aí do seu lado e sei que a gente precisa fazer apertos financeiros, renúncias, justamente para poder estudar. E o meu objetivo nunca foi extorquir ninguém e tentar estabelecer um preço justo naquilo que eu entendo ser algo extremamente importante para vocês. Então, se você, a partir de amanhã, tem 10 dias para se inscrever num preço muito bacana e depois vou fechar o carrinho, ou vou fechar a turma e não sei quando eu lanço outro. De fato, esse não vai ser um curso que vai ficar aberto. Eu quero acompanhar os alunos e pode abrir uma segunda turma daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu não sei, mas esse vai ser efetivamente a sua oportunidade. Então, se você está na dúvida, faz a inscrição porque a gente vai te dar 15 dias, 10, 15 dias, para se você não curtir, o que eu duvido, se você não gostar das aulas iniciais, você objetivamente pode cancelar sem maiores custos, beleza? Então, tá tudo na descrição do lançamento a partir de amanhã. Show de bola? Então, sem mais delongas, querendo ou não comprar o curso, a partir de amanhã vou te dar o melhor conteúdo na aula de hoje. E como eu disse, essa aula 3 vai entabular e vai trabalhar aspectos atinentes à Lei 11.343 de 2006. Tá aí minhas redes sociais, vai estar passando aí na tela. Sigam lá no Instagram, no YouTube, no Telegram e sem mais delongas, vamos trabalhar o primeiro tópico. E o primeiro tópico já vem em formatação de pergunta. Por que, Pedro, o artigo 28 da Lei 11.343 permite uma
reflexão acerca da legitimidade da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. O que exatamente a lei de drogas vai nos permitir fazer uma reflexão importantíssima do ponto de vista do termo circunstanciado de ocorrência, que é basicamente, como diz Gustavo Henrique Badaró, um boletim de ocorrência mais detalhado, ou, como dizia a professora Ada Pellegrini, um boletim de ocorrência rebuscadamente trabalhado. E aí, o que é basicamente isso? É porque nas infrações de menor potencial ofensivo, justamente conceituadas na Lei 90/99, há justamente a perspectiva de se enxergar uma informalidade na apuração. Então, como regra, salvo exceções pontuais que a gente vê no módulo de Lei 90/99, não há necessidade de instauração de inquérito policial. Esse inquérito policial ele é substituído por uma peça extremamente simples e direta, na qual haverá a narrativa dos fatos envolvidos, a indicação das testemunhas, das pessoas envolvidas, uma narrativa básica e pronto, simples assim, algo extremamente leve, algo extremamente informal, porém relevante. E só que há uma grande discussão relativa à legitimidade para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. O que é que acontece aqui? Basicamente, a gente tem a perspectiva, ou sempre teve a perspectiva doutrinária, de que o TCO seria de legitimidade exclusiva da autoridade policial, do delegado de polícia, justamente na perspectiva de se enquadrar o TCO como um ato tipicamente de investigação. E à luz do texto constitucional, é a polícia investigativa que detém essa legitimidade, assim como essa interpretação fora reforçada a partir da dicção literal da Lei 12.830 de 2013, que estabelece regramentos básicos acerca da carreira da autoridade policial, acerca da carreira do delegado de polícia. Então esse sempre foi o entendimento que veio sendo consagrado nos tribunais superiores, até que a gente teve um entendimento recentíssimo do ano de 2020, justamente sobre TCO, mas perceba, relativa à lei de drogas. É porque você vai se recordar que o crime do artigo 28, o de porte para consumo pessoal de droga, em pequena quantidade, justamente ele é considerado uma infração de menor potencial ofensivo e tem o seu regramento estabelecido na parte de investigação no artigo 48. E o artigo 48 da Lei 11.343, parágrafos 2º e 3º, nos traz um, entre aspas, problema. Vamos dar uma olhada, joga aí na tela. Diz o 48, parágrafo 2º, que tratando-se da conduta prevista no 28, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial em local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Volta aqui para mim e veja como esse dispositivo ele é importante. Porque na prática, o que é que ele está dizendo? Que, como regra, caso o agente incorra no delito do artigo 28 da Lei de Drogas, cuja constitucionalidade vai ser muito aprofundadamente trabalhada por nós já no primeiro módulo, em que eu enfrento de forma pontual e exaustiva a Lei 11.343 de 2006, mas nesses crimes do artigo 28, ou no crime do artigo 28, a regra é que o agente seja conduzido à autoridade policial, que ela lavrará justamente o TCO, ele, juiz, e determinará a produção de perícias. É isso que diz o parágrafo 2º e parágrafo 3º. É essa a conclusão do artigo 48. E aí, perceba, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse dispositivo.
seja porque ele, de acordo com os autores da ADI, supostamente violaria o sistema acusatório, porque o juiz estaria adotando um papel ativo e de protagonista no cenário investigativo, e também haveria aqui uma questão de usurpação da legitimidade e da autoridade do delegado de polícia, que, em tese, teria legitimidade exclusiva para a lavratura do TCO. E esses dispositivos, por mim mencionado, 48, parágrafos 2º e 3º, permitiriam que o juiz, no caso do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, lavrasse o TCO. E aí, justamente, qual foi o entendimento recém-exarado pela Suprema Corte em junho do ano passado, em junho de 2020, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 3807. Foi justamente de afastar a alegação de inconstitucionalidade desses dispositivos. Não há falar em inconstitucionalidade do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 48. E o fundamento utilizado pela ministra Carmen Lúcia como relatora dessa ADI, como o principal argumento para afastar essa alegação de inconstitucionalidade, foi justamente que, além de não estarmos violando o sistema acusatório, que o termo circunstanciado de ocorrência não seria tipicamente um ato de investigação. Ora, se aquela corrente que sempre sustentou a legitimidade exclusiva da autoridade policial para lavrar termo circunstanciado de ocorrência o fazia a partir da ótica de que apenas o delegado tem aptidão normativa e constitucional para edificar atos investigativos, como é que a gente vai sustentar essa perspectiva? Agora, tem um grande problema, e eu quero que você acompanhe aqui comigo, porque esse julgamento, ele teve uma peculiaridade. Esse, como eu disse, foi o principal argumento trazido pela ministra Carmen Lúcia, e disso a gente não tem maiores dúvidas. Mas não houve propriamente um debate em plenário. Por quê? Porque, em razão da pandemia, esse precedente, ou essa ADI, ela foi julgada no plenário virtual, no qual os ministros não trocam argumentações ao vivo. A relatora ou o relator, ministro, ele lança o seu voto e os demais ministros corroboram com o relator ou discordam, trazendo as suas respectivas fundamentações. E no caso do Tribunal Pleno, não houve discordância em face dos argumentos suscitados pela ministra Carmen Lúcia. Por isso que, implicitamente, todos os ministros anuíram com a tese de que o TCO não seria um ato de investigação. Se amanhã esse tema voltar ao plenário e houver um debate presencial, a gente não sabe se esse entendimento vai prevalecer. O fato é que na ADI 3807 isso efetivamente prevaleceu. E isso traz um novo capítulo extremamente importante aqui pra gente. Por que eu estou falando disso? Porque, como eu havia colocado, no âmbito doutrinário, sempre se debateu muito se haveria exclusividade de legitimação do delegado de polícia no TCO ou se outras instituições ou agentes poderiam fazê-lo. E aqui perceba que vários estados têm portarias e provimentos autorizando, por exemplo, policiais militares a lavrar termo circunstanciado de ocorrência. E isso seria uma perspectiva, inclusive, econômica do direito. Por quê? Porque, como a própria Lei 9099 faz, o procedimento sumaríssimo, e aqui, claro, também na fase investigativa o TCO, precisa ser observado com graus de informalidade, de celeridade, de velocidade, de simplicidade. E aí, nesse contexto, o que é que acontece? É muito mais interessante, por exemplo, permitir que o policial militar que está na rua, ele mesmo já lavre o TCO e continue com suas atividades de polícia preventiva, do que obrigue ele a efetuar a condução do agente, apresente a um delegado de polícia, aguarde, faça testemunha, assine todo o documento e tudo mais, para aí sim voltar. Então, nessa perspectiva, será que a polícia militar não poderia
poderia lavrar TCO? E mais, recentemente, agora no ano de 2019, houve no Poder Executivo Federal a observância do decreto 10.073 de 2019, permitindo, em casos pontuais, que o TCO fosse lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. E aí, é possível PM lavrando TCO e Polícia Rodoviária Federal? Corrente majoritária, como eu disse, e por todos eu posso mencionar Mirabete, mas sobretudo o professor César Roberto Bittencourt e Rômulo Moreira advogavam sempre a perspectiva negativa, que à luz do artigo 144, parágrafo 1º, que traz aqui justamente a ideia das polícias civis, da Polícia Federal, enfim, da Polícia Investigativa, a atuação exclusiva de efetuar atos de investigação, e o TCO sendo um ato de investigação, a atribuição seria exclusiva dessas polícias. E dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, pelo menos 2 vezes, como fez no RS 702-617 e na ADI 3614 lá do Paraná, entender que permitir e conferir legitimidade para a Polícia Militar lavrar TCO seria materializar e admitir uma indevida usurpação de atribuições exclusivas da Polícia Judiciária ou investigativa. Só que, como eu disse, além da novidade da ADI recém-julgada pelo Supremo Tribunal Federal, aqui há de se observar a seguinte ideia, que grande parte, também importante parcela da doutrina, sustentava minoritariamente, é verdade, mas a possibilidade de ampliar os legitimados. A título de exemplo, para ilustrar o seu material, a gente pode citar o professor Escaranço Fernandes, Antônio Magalhães Gomes Filho, a própria Ada Pellegrini, Renato Brasileiro de Lima, Luiz Flávio Gomes e Djalma Múcio, entre outros, justamente na perspectiva de, à luz da simplicidade e da informalidade do termo circunstanciado de ocorrência e da própria Lei 90/99 para as infrações de menor potencial ofensivo, seria de bom tom ampliar a perspectiva de legitimação para a lavratura de TCO, não apenas para o delegado de polícia, mas para todos os agentes que compõem a estrutura da segurança pública indicada no rol do artigo 144. E, nesse contexto, a própria Polícia Militar e, por que não, a Polícia Rodoviária Federal teriam aptidão e legitimidade para lavrar o TCO, sem que isso se caracterizasse usurpação das funções exclusivas da Polícia Investigativa Judiciária. E aqui, justamente nessa perspectiva, que a gente tem um novo capítulo. Se aquela primeira corrente que eu mencionei, que sempre foi majoritária, inclusive com ressonância na jurisprudência, se pautava essencialmente pela natureza de ato investigativo do TCO, a partir do momento em que o Supremo diz que o TCO não é caracterizado como um ato investigativo, aqui, mas sim apenas um procedimento informal, narrativa e circunstancial, é uma peça descritiva de caráter informativo, a gente tem a carência do principal substrato argumentativo da primeira corrente. Então, na minha ótica, hoje, e eu falo hoje do recorte, o último entendimento do Supremo Tribunal Federal e que tende a ser consolidado, pelo menos nessa primeira visão, considerando que não houve votos significativamente contrários a esse argumento, ao entender o STF que o TCO não é um ato investigativo, e aqui você pode concordar ou discordar, muito provavelmente para provas de polícia, provas de carreiras policiais, de delegado, numa eventual prova discursiva ou oral, você deve criticar esse entendimento, mas me parece que vai prevalecer, ou que prevalece nesse momento, justamente essa perspectiva de possibilidade da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal lavrarem TCO. Como eu registrei aí no material, coloca aí na tela, o Supremo Tribunal Federal afirmou que lavratura do TCO não se configura como um ato de investigação, mas peça informativa, com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e do autor do fato. Beleza? Tranquilo? Então, só num ponto a gente já trabalhou questões atinentes ao artigo 28 da Lei de Drogas, que tem muita coisa, a gente passa muito tempo falando sobre ele no nosso curso, e de
de leis penais especiais, mas também já trouxemos aspectos muito relevantes para a lei dos juizados especiais, Lei 90/99. Mas avança comigo. Item 2, consumação do crime de tráfico de drogas na modalidade adquirir pelo simples fato de a droga ter sido negociada por telefone. Vem para mim, presta atenção. Aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque estamos diante de um precedente que já tem algum tempo, data de setembro de 2015, ou seja, já tem 6 anos, mas doutor e doutora, como isso é importante, porque ele parece que foi desenhado para cair em prova. Já caiu pelo menos 3 vezes em prova de concurso público, as mais diversas possíveis, e continuará caindo. Por quê? Porque aqui o candidato um pouco mais desatualizado e ou desatento, ele tende a errar. Porque naturalmente a gente associa que uma negociação, uma aquisição, ela se materializa com a tradição. Então imagine aqui que Juninho compra de Antônio uma quantidade X de maconha. Então a venda, a aquisição, o processo ele somente se aperfeiçoaria supostamente quando houvesse a tradição, quando Juninho recebesse das mãos de Antônio a quantidade de droga adquirida. Mas na visão do STJ não é imprescindível que ocorra a tradição da droga. A partir do momento em que se evidencia o entabulamento da negociação e da aquisição firmada em acordo a partir de negociação estabelecida por telefone, imagine aqui que esteja havendo uma investigação, o telefone do traficante esteja interceptado e a polícia acompanha toda a negociação. Durante o caminho para que Antônio, traficante, vai entregar a Juninho o que está adquirindo aquela grande quantidade de drogas, eles interceptam no meio do caminho. Será que Juninho ele já pode ser considerado um criminoso do tráfico ou vai ser um tráfico tentado? Na visão do STJ, especificamente nessas situações, já teremos para ambos tráfico consumado. Olha o que decidiu lá na ordem de habeas corpus 212.528 de Santa Catarina, o Superior Tribunal de Justiça. Joga na tela. A imputação de negociação com a aquisição de droga e contribuição material para o seu transporte configura conduta típica de tráfico consumado com materialidade constatada pela apreensão do material entorpecente. Muito importante esse precedente e eu quero que você redobre a atenção. Já tem outro precedente, o terceiro que a gente vai apreciar na aula de hoje, também extremamente com cara de prova, especialmente prova objetiva. Aqui eu já consigo antever o coração peludo do seu examinador pensando, vou pegá-lo na emenda, vou pegar aqui nessa casquinha de banana. E justamente numa perspectiva de questionar aos senhores e às senhoras numa prova objetiva quanto à necessidade ou não de a prova passar por dentro do presídio para que incida a causa de aumento de pena entabulada no artigo 40, inciso 3º da Lei 11.343 de 2006. A gente precisa, com muito cuidado, analisar esse artigo 40, inciso 3º. Na verdade, todo o artigo 40, ele precisa ser devidamente e cautelosamente estudado. A gente vai fazer isso, já estou sendo repetitivo, mas eu quero afiançar aqui o meu compromisso de forma muito esmiuçada em relação a esse dispositivo. Cara, eu tenho um carinho especial, por quê? Porque o que é que eu fiz no curso e no módulo específico de drogas? Eu peguei absolutamente todas as questões objetivas dos últimos 4 anos, incluindo aí até já vou incluir agosto de 2021, para justamente trabalhar quando das nossas aulas sobre cada um dos incisos. E aí esse inciso 3º, ele é um dos mais ricos aqui, mas vamos focar a nossa análise nesse primeiro momento na parte do cometimento da infração nas imediações ou dependências de estabelecimento prisional. Joga aí na tela. Diz lá, as penas previstas no 33 a 37 da lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se o crime
for praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais. Agora volta aqui para mim. Imagina só aqui que uma facção especializada em tráfico de drogas, ela possua uma grande interferência numa região metropolitana de uma grande cidade. E isso acontece demais. Não adianta a gente fingir que não acontece, porque a gente sabe que acontece. E aí, o estabelecimento prisional, ele se encontra um pouco mais afastado daquela região metropolitana, ou pelo menos do centro da cidade. Ainda assim, os grandes chefes do tráfico dessas operações, eles estão trancados nesse estabelecimento prisional. Porém, apesar de indevido, eles têm acesso a aparelhos de telefones celulares. E desses aparelhos de telefones celulares, eles coordenam a atividade da traficância. E numa investigação da polícia, houve a identificação de João das Couves lá, preso nesse estabelecimento prisional, coordenando uma grande atividade criminosa que estava sendo perpetrada à luz da traficância de drogas no centro da cidade. E aí, naturalmente, João das Couves vai ser imputado como mais um crime de tráfico. A grande dúvida é que para João das Couves, nesse caso, ou para todos os envolvidos nesse crime, a gente vai ter ou não a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso 3º, parte inicial. Porque perceba, a atividade ou a empreitada criminosa teve uma sensível e significativa contribuição de João das Couves, através do aparelho celular que ele portava indevidamente, mas que ele, assim, através desse mecanismo, coordenou as atividades criminosas que estavam sendo efetuadas e executadas no centro da cidade. Quando o dispositivo diz que haverá a incidência da majorante e da causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3, se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações do estabelecimento penitenciário prisional, ele está incluindo aí, quando a contribuição se der à distância, mesmo que os atos executivos propriamente e a droga efetivamente esteja localizada a quilômetros de distância e em momento algum tenha passado sequer nas proximidades do estabelecimento prisional, o STJ disse que sim. O STJ disse que somente o fato de um dos agentes, dos autores, estar controlando e atuando para a prática delitiva de dentro do estabelecimento prisional já justifica o tratamento mais recrudescido na dosimetria da pena. Numa prova de defensoria e no curso específico lá nosso de leis penais especiais, eu vou passar todas as orientações, esse entendimento deve ser criticado, mas numa prova de defensoria, claro, discursiva, dissertativa, prático-processual ou oral, porque objetivamente em situações como essa, seja qual concurso for, numa prova objetiva você vai justamente agasalhar a posição prevalecente no âmbito da doutrina e sobretudo dos tribunais superiores. E como eu disse, o STJ tem entendimento pacificado e tranquilo no sentido de que mesmo a droga não passando dentro ou nas proximidades do estabelecimento prisional, o simples fato de um dos coautores coordenar parte ou a integralidade das ações executivas à distância de dentro do estabelecimento prisional é suficiente para justificar a incidência dessa majorante do inciso 3º do artigo 40. Joga aí na tela essa interessantíssima ordem de habeas corpus número 440-888 do Mato Grosso do Sul. A denúncia narra que parte dos acusados de integrar a associação criminosa que movimentava grandes volumes de entorpecentes entre estados diversos da federação estavam presos e organizavam a dinâmica da quadrilha por meio de telefones celulares possuídos clandestinamente. Estando os autores dos crimes incluídos no sistema penitenciário, não se pode afastar a conclusão de que seus atos foram praticados no interior do presídio, ainda que seus efeitos tenham se manifestado a quilômetros de distância. O inciso 3º do artigo 40 da 11.343
343 de 2006 não faz exigência de que as drogas, objeto do crime, efetivamente passem por dentro dos locais que se busca dar maior proteção, mas apenas que o cometimento dos crimes tenha ocorrido em seu interior. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendimento muito bacana e muito interessante para a sua prova. Quarto ponto é extremamente importante e atual. Eu quero que você confie em mim e redobre as atenções. Ah, Pedro, não sei se eu quero confiar em você. Tudo bem. Então acompanha o meu raciocínio, porque eu sigo a lógica de, para até te dar um conforto e uma segurança acerca do meu trabalho e da minúcia que eu tenho em montar uma aula e checar tudo que eu falo, tentando minorar extremamente a margem, e eu sei que é possível, de erros, justamente para te dar essa segurança. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio e eu vou te mostrar que essa minha conclusão e minha preocupação é pautada e fundamentada, não poderia ser de outra forma, no inteiro teor da decisão ao que eu vou me referir. Aqui eu quero que mais uma vez a gente aborde o inciso 3º do artigo 40, a causa de aumento de pena que vai ser observada nos crimes entre o 33 e o 37 da Lei de Drogas. E qual é a parte que eu quero que você analise? É justamente a possibilidade ou não de fazer incidir essa causa de aumento quando um daqueles crimes, por exemplo, o tráfico, se der nas dependências ou nas imediações de igreja ou de estabelecimentos religiosos, de templos religiosos. Isso porque há uma grande grita de parcela da sociedade indicando que, considerando a próprio objeto das outras hipóteses de incidência da causa de aumento de pena, era de bom tom e a interpretação extensiva para incluir aí os templos religiosos. Entretanto, doutor, vocês tão bem quanto eu sabem efetivamente que a interpretação extensiva ou a analogia em Malam Partem, ela encontra óbice intransponível, ou pelo menos assim deveria sê-lo, no âmbito criminal mormente na área penal. Até porque a ideia da legalidade estrita é, como a gente já viu, um escudo protetor do cidadão em face do Estado, cujo poder tende a ser usado de forma abusiva. E para evitar esse abuso, a gente, sobretudo na área criminal, que versa e trabalha direta e umbilicalmente com a liberdade de locomoção, bem jurídico caro a toda e qualquer sociedade e em especial ao Estado democrático de direito, é preciso cautela e proteção. A estrita legalidade é efetivamente um dos escudos protetivos mais significativos desse uso abusivo, eventual e potencial de poder por parte do Estado. Nesse contexto, será que no inciso 3º do artigo 40 ou em qualquer outro, o fato de um tráfico de drogas ser cometido nas dependências ou nas proximidades de templo religioso tem o condão de fazer gerar a incidência de aumento de pena? E a resposta é negativa. Não houve previsão nesse sentido por parte do legislador. Se você entende que sim, qual é a arena para debate e para fazer essa inclusão? Não é o ambiente jurisdicional, não é o poder judiciário, mas sim o poder legislativo, através do devido processo legislativo, fazendo, se for o caso, e assim a vontade dos representantes do povo, a alteração do texto legal para incluir mais essa hipótese de aumento de pena. E justamente nesse sentido é que eu quero que você entenda que tradicionalmente o STJ e o STF sempre indicaram nesse sentido. Presta atenção esse julgado de 2020, que a título de ilustração a gente podia pegar centenas, mas eu escolhi apenas esse porque ele elucida esse entendimento que sempre prevaleceu. Joga aí na tela. O tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplado pelo legislador no rol das majorantes do inciso 3º do artigo 40, não podendo, portanto,
ser utilizado com esse fim, tendo em vista que no direito penal incriminador não se admite analogia em malam partem. Caso o legislador quisesse punir de forma mais rigorosa também o fato de o agente cometer o delito nas dependências ou nas imediações de igreja, teria feito expressamente, assim como fez em relação aos demais locais. HC 528-851 de São Paulo, lá de maio de 2020. Só que volta aqui para mim e acompanha. O que é que chama a atenção? Chama a atenção que agora há pouco, e quando eu digo agora há pouco, é meses atrás, especificamente dia 22 de junho de 2021, não obstante esse entendimento por mim mencionado ser pacificado na primeira turma do STF, segunda turma do STF, quinta turma do STJ e sexta turma do STJ, assim como no pleno e na terceira sessão, o entendimento que causou espécie sufragado pela quinta turma do STJ, quando lemos a ementa do julgado, é assustadora. Parece que a quinta turma rompeu com esse paradigma. Olha efetivamente o que é que está aí nesse trecho da ementa do agravo regimental no HC 668934 de Minas. Diz a quinta turma, justificada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso 3º da Lei de Drogas, uma vez consta nos autos a existência de igreja evangélica a aproximadamente 23 metros de distância do local onde a traficância era realizada. Volta aqui para mim, presta atenção, porque eu quero que você tome muito cuidado. Quando eu li esse julgado, que não saiu em informativo, eu vi no Diário de Justiça Eletrônica, eu fiquei cabreiro. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ler esse inteiro teor, porque ninguém está falando disso. E isso é uma mudança drástica. Isso vai aparecer em prova. E eu li, e aí fiquei mais calmo. E daqui a pouco eu explico porque eu fiquei mais calmo. Mas, e eu não quero citar, até porque vários sites que comentam jurisprudência são extremamente úteis, mas alguns, dois especificamente, dos sites mais visitados com esse propósito, que eu não vou declinar o nome, até porque são profissionais que eu admiro muito, aparentemente incorreram num equívoco. E num equívoco que eu quase que incorria. Justamente de ter sido levado, e aqui não é má fé, mas ter sido levado pela ementa, porque quando a gente lê a ementa, de fato a quinta turma parece que admite a incidência da causa de aumento de pena quando o crime de tráfico for praticado nas imediações ou nas dependências de templo religioso, no caso de igreja evangélica. Só que olha aqui o pulo do gato. Tem gente dizendo, agora a quinta turma se posiciona de um jeito e a sexta turma se posiciona de outro. Com a devida vênia, isso é errado. E como, Pedro, você tem a petulância de asseverar com tamanha assertividade que esse entendimento está errado? Porque, de novo, eu fui ler o inteiro teor. Eu até disponibilizo, e daqui a pouco a gente pode ver e dar uma lida para você corroborar essa compreensão. Mas pode ir lá no inteiro teor e no voto do ministro relator vai estar melhor circunstanciado. E porque a causa de aumento da pena do artigo 40, inciso 3º, se verificou no caso concreto, sim, mas não porque o crime de tráfico se materializou nas imediações de uma igreja evangélica, de um templo religioso. Mas com o detalhe de que naquele local, que funcionava também como templo religioso, como igreja evangélica, era sede de uma entidade social. E as entidades sociais estão objetiva e literalmente previstas no inciso 3º do artigo 40. Então é certo fazer a incidência da causa de aumento da majorante, mas não por conta das imediações da igreja evangélica, mas porque naquela igreja evangélica funcionava uma entidade social e não é pela igreja evangélica. Esquece a igreja evangélica ou qualquer outro templo religioso. O fato que justifica
a incidência da majorante é a proximidade de uma entidade social, porque isso sim está previsto na literalidade do artigo 40, inciso 3º. Mas quando fizeram a ementa, colocaram apenas como fundamento principal a Igreja Evangélica. E que, como eu disse, reiteradamente STF e STJ indicam que, por ausência de previsão legal, o fato do crime ser perpetrado na proximidade ou nas dependências de templos religiosos não é suficiente para incidir a causa de aumento do artigo 40, inciso 3º. Beleza? Olha aí o trechozinho, eu só vou ler a parte em vermelho, depois, se vocês quiserem, podem ir lá no site do STJ e ler o inteiro teor, mas pode acreditar essa observação. Joga aí na tela. De início, no que diz respeito à pretensão do afastamento da causa de aumento previsto no artigo 40, inciso 3º, o tribunal a qual consignou que o crime de tráfico foi praticado nas proximidades de uma entidade social onde se realizavam cultos de uma igreja evangélica, local de reunião de membros da comunidade. Vem para mim, tá aí. Na verdade, aquilo que alguns que estão comentando aí e com medo, sugerindo que a quinta turma tem entendimento diverso da sexta turma, materializando uma grande mudança, não houve nenhuma mudança. Aqui houve aplicação estrita da lei. A causa de aumento é devida porque o crime de tráfico foi perpetrado nas imediações de uma entidade social, que coincidentemente nessa localidade também funciona como local de culto evangélico. Beleza? Tranquilo? Então, eu não tenho a menor dúvida que não houve uma vírgula de alteração do entendimento jurisprudencial do STJ. Por isso que, se aparecer amanhã em prova, salvo se o seu examinador estiver incorrendo em equívoco, e aí eu não posso controlar, mas espero que não, é um mínimo de bom senso, aqui não há divergência em entendimento dos tribunais superiores. Pelo amor de Deus, isso é muito, mas muito, muito, muito importante. Se a resposta no gabarito da prova for diversa, tem muito campo para ser impugnada essa questão e, mais do que anulada, o gabarito deve ser invertido. Por quê? Porque dúvidas não há, salvo uma perspectiva interpretativa equivocada e uma péssima qualidade na construção da ementa desse precedente. Justamente a gente vai ter essa manutenção do entendimento jurisprudencial de forma pacífica. Beleza? Show de bola. E aqui, como eu prometi, uma aula um pouco mais curta, vamos para o último, porém não menos importante, em entendimento. E aqui fazer só um recorte com a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, sem dúvida alguma, junto aí com Lei Maria da Penha, Lei de Drogas e ela, a 12.850, a tríade mais importante para provas de concurso público da área estadual. Considerando a área federal, a gente inclui aí também lavagem de capitais e, sem dúvida alguma, também os crimes contra a ordem tributária. Beleza? Tranquilo. E qual é o recurso adequado, Pedro, para impugnar decisão que recusa a homologação de acordo de colaboração premiada? Cuidado! O seu examinador ele vai dizer, por exemplo, numa prova certa e errada, que a partir da Lei 13.964 de 19, a Lei Anticrime, a não homologação de acordo de colaboração premiada desafia recurso sentido estrito. E muita gente vai dizer que isso está certo. Isso foi cobrado recentemente, acho que na prova do MPDFT e ou da prova da DPE Bahia. Foi um dos dois ou nas duas. Eu acho que foi em uma das duas. E aí, isso está absurdamente errado. Mas por que as pessoas erram? Porque houve, de fato, novidade com a lei de anticrime, a Lei 13.964, relativa à não homologação do acordo de não persecução penal, do artigo 28A. E aí, o artigo 581 ganhou o inciso 25, dizendo que cabe reze da decisão que não homologa o acordo de não persecução penal. Mas em relação ao acordo de colaboração premiada, não houve nenhuma novidade com a lei anticrime. E, mesmo antes da lei anticrime, a Lei 12.850 e as demais legislações processuais penais eram silentes quanto ao cabimento desse recurso, de recurso quanto a isso. E aí, Pedro, basicamente a gente tinha duas correntes. A primeira, com a qual eu concordava, e capitaneada, entre outros, pelo professor Marcos Paulo Dutra,
indicava que o recurso idôneo nessa situação era a apelação. Por quê? Porque estamos diante de uma decisão definitiva ou com força definitiva e nessas situações a gente precisa olhar primeiro a hipótese prevista no 581 que admita para atacar essa decisão a utilização do recurso sentido estrito, não. E aí, subsidiariamente, das decisões definitivas ou com força definitiva que não comportam recurso sentido estrito, caberá a apelação. Esse era o primeiro entendimento com o qual eu simpatizava e defendia já há bastante tempo. Entretanto, o professor Eugênio Pacelli sustentava o cabimento do recurso sentido estrito, numa interpretação analógica com o artigo 581, inciso 1º. Outra parcela da doutrina sustentava que, diante da ausência de previsão de recurso e que isso poderia ser caracterizado como uma balbúrdia, uma confusão no andamento do processo, seria cabível a correição parcial. E, finalmente, no ano de 2020, já em outubro, o Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre essa temática. Disse que, de fato, o cabimento do recurso idôneo para o caso de recusa de homologação total ou parcial do acordo de colaboração premiada seria de fato a apelação. Mas fica esperto por um detalhe. Ele disse que o recurso é a apelação, então para sua prova é a apelação. Entretanto, admitiu que, desde que observado o prazo de tempestividade da interposição da apelação, considerando que há dúvida razoável e que há um debate no âmbito doutrinário, é perfeitamente possível observar o artigo 579 do Código de Processo Penal, ou seja, o princípio da fungibilidade. E aí, se eu, no prazo da apelação, apresento, por exemplo, um recurso em sentido estrito ou mesmo uma correição parcial, o órgão recursal pode receber esse recurso, recebendo como se a apelação fosse e dando continuidade ao julgamento do recurso naquilo que a gente chama de instrumentalidade das formas, que materializa o princípio da fungibilidade recursal. Apenas a título de complemento, vale ressaltar que após essa decisão, o Supremo Tribunal Federal, através da sua segunda turma, também afirmou que cabe e é possível a impetração de habeas corpus em caso de não homologação total ou parcial do acordo de colaboração premiada. Ah, Pedro, então cabem 2 recursos? Não, porque vocês sabem tão bem quanto eu que habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, que difere absolutamente quanto à sua natureza das espécies recursais. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí no precedente, na leitura do trecho que eu separei para vocês, e aí a gente traz as últimas informações. Joga na tela. Analisadas as espécies de recursos elencados no CPP, tem-se que a apelação criminal é apropriada para confrontar a decisão que recusar a homologação da proposta de acordo de colaboração premiada. O ato judicial não ocasiona uma situação de inversão tumultuária do processo a atrair a correição parcial, tem força definitiva, uma vez que impede o negócio jurídico processual com prejuízo às partes interessadas. Ademais, o cabimento de rese está taxativamente previsto no 581 e seus incisos não tratam de hipótese concreta que se assemelhe àquela prevista no artigo 4º, parágrafo 8º da 12.850. De toda forma, ante a existência de dúvida objetiva quanto ao instrumento adequado para combater o provimento jurisdicional, não constitui erro grosseiro o manejo de correição parcial, principalmente quando esse instrumento foi aceito em situações outras pelo tribunal, interposta em insurgência no interstício de 5 dias, sem que se possa falar em sua intempestividade, era perfeitamente aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Foi violado o 579 do CPP, uma vez que, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. RESP 1.834.215 do Rio Grande do Sul. Volta aqui para mim. Pessoal, de verdade, falo do fundo do meu coração, foi uma honra estar com os senhores e as senhoras nesses 3 encontros. Fiz de verdade, gratuitamente e com muito empenho para tentar trazer um pouco de conhecimento, de clarividência, de lucidez e tentar auxiliar, ainda que minimamente, na caminhada dos senhores e das senhoras. Agora, deixa eu te fazer um pedido. Se você acompanha o meu trabalho já há algum tempo, se você gosta do trabalho, se você não
acompanhava, mas efetivamente curtiu a estrutura das nossas aulas, eu te faço um convite. Se você quiser fazer parte dessa jornada ou quiser que eu contribua ainda mais para essa concretização dos seus planos, dos seus objetivos, eu convido a que vocês adquiram o curso que a gente vai lançar amanhã, dia 21 de setembro, e pelos próximos 10 dias vocês podem adquirir, depois a gente fecha a turma, um curso completo de legislação penal especial. Eu te garanto, dou a minha palavra, que ao final desse curso você vai ter um material riquíssimo, você vai estar a par de todos os debates relevantes, as controvérsias, análises jurisprudenciais, análise de inteiro teor, na medida exata do que pode cair ou do que vem caindo em prova de concurso público. Analisaremos nomenclaturas, teorias diversas, divergências doutrinárias, te municiarei de fontes que eu reputo relevantes. Em determinados concursos é importante a gente ler a obra de tal examinador ou de tal doutrinador, e aí óbvio que você não vai ler todas as obras, mas eu li, eu fichei e vou te dar as principais informações. Enfim, eu não tenho a menor dúvida de que, tanto em relação ao custo, é o melhor do mercado. Para o que eu vou te oferecer, ele é de graça. Não é de graça porque, óbvio, eu sei do investimento, do suor e da renúncia, mas o custo é muito acessível e está abaixo do que a qualidade das aulas vai te fornecer, eu te garanto. E é justamente nessa perspectiva de tentar trabalhar as minúcias, os detalhes na exata medida para te conferir uma preparação muito segura das leis penais especiais, que eu faço o convite para que vocês se inscrevam no curso. Vai ser uma jornada bacana, vão ser aulas leves com muito conteúdo, mas com a didática e a profundidade que vocês merecem. O convite está feito, e se você não quiser fazer parte, tudo bem, me segue nas redes sociais que eu vou continuar contribuindo ou tentando contribuir, produzindo conteúdo gratuito, porque é isso que me move. Agora, se você está na dúvida, faz esse investimento, confia, porque eu não tenho a menor dúvida, vocês não vão se arrepender. Falo, não é com prepotência, que não é a minha característica, é com segurança, mas sobretudo ânimo de todo o trabalho que foi feito. Como eu disse, são 2 anos preparando esse curso, como tantas vezes eu preparei meus cursos de processo penal, para preparar meus livros com carinho, com dedicação e sempre na perspectiva de que a gente pode evoluir. Tenho quase 10 anos de carreira na Defensoria Pública, todos dedicados à área criminal. Tenho 8 anos aí lecionando para preparatórios para concurso público e, sem dúvida alguma, acho que esse vai ser o melhor curso de leis penais especiais que eu já lancei. Por isso, esse meu entusiasmo e, sobretudo, por conta disso, é que eu reforço o convite aos senhores e às senhoras. Um beijo no coração. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal do YouTube, baixa o e-book que está lá disponível no Telegram, comenta aí o que é que você achou dessa jornada, desses 3 encontros, e a gente se encontra no curso de Leis Penais Especiais. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal!